Nós te damos toda a honra, glória e louvor pela bênção, alegria, privilégio de estar na casa do Senhor, de podermos participar do culto ao Senhor, sermos família do Senhor. Muito obrigada. Deus, nós sabemos que o Senhor já tem falado conosco, porque o Senhor fala através dos louvores, o Senhor fala conosco pelas orações. Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito continue a falar conosco. E agora, especialmente, Deus, falar conosco pela palavra viva do Senhor. Eu oro pedindo, amado Espírito de Deus, que o Senhor possa ter liberdade neste lugar para manifestar a plena vontade de Deus sobre esta palavra que o Senhor me deu. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome e para abençoar a tua igreja. Eu coloco entre a minha vida e a desses irmãos o sangue de Jesus e que a tua palavra cumpra o propósito que o Senhor determinou. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou citar de novo aqui antes da gente ler a palavra. Deixa eu pedir aqui qual é o texto, que aí você já vai procurando e eu cito. É Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Foi esquecido no altar uma... Pode me acender aqui. Não gosto de ficar no escuro. Obrigada, meu irmão. Foi esquecido aqui acho que no altar, uma identidade, né? O RG de um senhor, vai ver que alguém conhecido trouxe, né, para a oração e não voltou com ele para casa. Lauro Quinqueide Sodré de Oliveira. Alguém conhece esta pessoa? Alguém conhece? Levanta a mão. Não? Nós desejamos que, né, essa pessoa não esteja precisando desta identidade, né? Por isso que a gente sempre está falando para que possa ser achado o dono. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Diga, vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios agora. Vai lá para o finalzinho da Bíblia, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 17. Efésios 5, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Diga, vontade do Senhor. Eu vou estar falando com os irmãos sobre a maravilhosa vontade de Deus. Amém? A maravilhosa vontade de Deus. Amados, mesmo que alguns duvidem, né? Deus existe. Amém? Deus existe, é real e tem vontade. Amém? Ele existe, ele é real e tem vontade. E a vontade de Deus, ela é expressa claramente na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Livro este chamado de Escrituras Sagradas, ou chamado de Livro de Deus, o livro que é vivo. A Bíblia, ela é um manual de vida. E é interessante nós falarmos assim como um manual, porque assim como um manual, ele é escrito e preparado pelo fabricante, para quê? Para que o seu objeto criado possa funcionar, diga funcionar.
possa funcionar bem e ter durabilidade. Não é para isso que são os manuais? Para que você saiba como fazê-lo funcionar. E uma vez que você lida com ele de uma forma correta, conforme o fabricante mandou, aquele aparelho, aquele objeto criado, ele tem mais tempo, isto é, tem mais durabilidade. Da mesma maneira, é assim conosco também. Deus é o nosso fabricante. Deus é o nosso criador, amém? Ele nos criou e Ele deseja que a sua obra, eu e você, funcione bem. Vira para o teu irmão e diga, você está funcionando bem, irmão? Será que os aparelhos feitos por Deus que estão aqui estão funcionando bem? O Senhor deseja que nós funcionemos bem e que tenha durabilidade. Para que o aparelho criado possa ter sucesso no uso, possa ter durabilidade, possa funcionar bem, aquele que o usa deve ler o manual. Diga, eu preciso ler a Bíblia. Mas se o indivíduo que comprou o aparelho, ele ler o manual, mas não dar crédito para o manual, não querer saber do que está lá, desobedecer as instruções que estão lá, ele não vai ter sucesso no uso daquele aparelho. Da mesma forma, a palavra de Deus, o livro de Deus, ele precisa ser lido e obedecido. Para quê? Para que eu conheça quais são as instruções do fabricante para a criação dele, que sou eu. É importante que nós entendamos a bênção e a importância de nós sabermos e conhecermos a vontade de Deus. Na palavra de Deus está escrito, expressando ali o que é vontade de Deus, e ela define a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Então é boa porque é de qualidade. Ela é agradável, por quê? Porque ela me satisfaz. E ela é perfeita, porque eu não preciso meter a minha colher. Porque Deus sempre está certo. Ele sempre pensa em tudo. A sua vontade é plena, é perfeita, é completa. Então no manual está escrito isso. A palavra do Senhor nos mostra também que a vontade de Deus, ela deve ser preferida por mim. Eu devo querer a vontade de Deus. Eu devo preferir a vontade de Deus. Isso está expresso na própria pessoa de Jesus, quando ele fala, porque eu desci do céu para fazer a minha, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está em João 6,38. Então Jesus nos deu o exemplo. A vontade de Deus, a vontade do Pai, era preferida por Jesus. Assim deve ser para mim e para você. Então ela deve ser preferida. A Bíblia nos manda ainda fazer de coração, diga de coração. E não como fazia o Chaves, né? Chutando assim, com raiva. Mas fazer de coração. Onde está isso, pastora? A palavra de Deus diz lá em Efésios 6,6. Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Ela deve ser preferida, ela deve ser feita de coração. O salmista no Salmo, ele declarou assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. No texto de Efésios, capítulo 5, versículo 17, que nós lemos, a Bíblia também nos ensina este manual, que nós devemos entender, diga entender. Devemos entender qual é a vontade de Deus para nós.
Então eu preciso ter consciência das coisas espirituais. Eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Eu preciso entender o que Deus está preparando para mim. Eu preciso entender a vontade de Deus. Mas olha, a vontade de Deus é uma questão séria. Não é uma questão para se descartar, para dar os ombros, para deixar para lá. Por que não? Porque a vontade de Deus, diz a Bíblia, o próprio Jesus Cristo declarou que sem a vontade de Deus, eu não posso entrar no reino dos céus. Olha que coisa. Olha o que Jesus declarou em sua palavra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Mateus 7:21 fala sobre isso. A vontade de Deus é preciosa, é muito importante para a nossa vida. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a vontade de Deus para nós. O que Deus quer da minha vida. O que Deus quer da nossa vida. Qual é a sua vontade? O que Ele tem para nós lá no futuro? Qual é a vontade do Senhor? E descobrindo a vontade do Senhor, nós estaremos experimentando uma vida plena e farta pelo conhecimento e obediência da sua vontade. Você crê? Diga amém. A vontade do Senhor, ela nos leva a viver uma vida plena, a uma vida farta. Então vamos lá, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Primeira coisa, isso é o carro-chefe, isso é o que abre todos os outros conhecimentos da vontade de Deus, é que eu seja salvo. Amém? É que eu seja salvo. Olha o que diz a palavra de Deus em João 1. Capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. O versículo 12 até é um versículo bastante conhecido que fala de que Deus nos tornou seus filhos. Mas o versículo 13 vai falar que isso foi vontade dele. Olha o que diz, capítulo 1 de João, versículo 12 e versículo 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, está falando da pessoa de Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Foi pela vontade do Senhor. Queridos, a primeira coisa que eu preciso saber sobre a vontade de Deus para a minha vida, Ele quer que eu seja salvo. Você perguntaria, mas pastora, eu já estou salvo, para que eu preciso de salvação? Amados, é importante nós entendermos a grandeza da salvação. Muitas das vezes, nós estamos vivendo a vida cristã sem experimentarmos de verdade tudo que a salvação em Cristo nos dá, nos trouxe. E alguns de nós ainda não experimentou a salvação. Para entendermos por que a salvação, é importante que eu e você entendamos a vontade de Deus no amor dele. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que Ele teve tamanha vontade de nos salvar. E por que salvar? Por causa do pecado. O pecado trouxe a condenação eterna. O pecado me afastou de Deus. O pecado me trouxe a sentença de um inferno. Aí você vai dizer, mas pastora, inferno não existe. Ah, porque se existe, Deus é muito bom e amoroso, que não vai lançar ninguém no inferno. Nós precisamos entender que estas afirmações só tem uma que é verdadeira. É que Deus é amor. As outras duas não. O inferno existe sim. Deus é amor sim. Mas o inferno existe por conta do quê? Porque o próprio Jesus falou dele. Inclusive declarou que ele foi criado para o diabo e seus anjos.
E que só vai para o inferno aqueles que não têm o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus trouxe tamanha vontade de Deus de nos salvar. E essa vontade foi tão grande que a Bíblia declara que Ele sacrificou, diga sacrificou. Sacrificou o seu único filho por amor a nós. Está isto lá em João 3,16. Igreja, como é que fala João 3,16? Amém. Glória a Deus, foi assim bacaninha, né? Não foi assim bom, foi bacaninha. A gente precisa falar mais vezes, né? Versículos juntos, para a gente, né, aprender a falar no coletivo e a gente não atropelar o outro ou não esperar o outro, né? A gente tem que ouvir, quem está atrás, vou esperar. Se eu estou correndo muito, eu vou frear, né? Mas vamos em frente, que não dá tempo da gente repetir. Deus amou de uma forma tão grande o mundo, que Ele entregou, Ele sacrificou o Filho dEle por amor a nós. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. A palavra do Senhor declara que verdadeiramente, por causa do pecado, eu recebi condenação eterna, distanciamento de Deus e recebi uma cédula do inferno. Mas por Cristo Jesus, a vontade de Deus foi manifesta em Cristo Jesus lá no Calvário, para que eu fosse salvo. Para que você fosse salvo, para que eu fosse salva. O Senhor deseja que eu e você sejamos salvos. Aí você diria, mas pastora, eu já estou salvo. A palavra de Deus diz que a salvação, ela simplesmente, e isso já é muita coisa, ela simplesmente não apenas me coloca no céu, ela também traz nesta terra libertação para a minha vida. Diga aleluia, eu sou liberto. Aleluia. A palavra de Deus diz que por intermédio da salvação, nós temos as nossas cadeias espirituais quebradas. E conhecereis a verdade, diz a palavra do Senhor, Jesus declarando, falando sobre a pessoa dele. E conhecereis a verdade, que é ele, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A porta da salvação me abre a porta da libertação. É vontade de Deus que sejamos salvos, que vivenciemos a sua salvação e libertação. É isso que o Senhor deseja para a minha vida e para a tua. O desejo de Deus não é que as pessoas vá para o inferno, mas que elas sejam salvas, libertas pelo poder do seu nome. As pessoas decidem para onde querem ir. Não é Deus que as lança no inferno. Essa é a outra frase também, que não está correta. Ah, Deus é amor. Ele não vai lançar ninguém no inferno. Sim, Deus é amor. Deus não lança mesmo ninguém no inferno. Porém, vai para o inferno aquele que escolhe ir. Então é importante que eu entenda que é a vontade de Deus para a minha vida, que eu seja salvo. A palavra de Deus diz em João 9:31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Por isso que a vontade de Deus é que sejamos salvos, porque é só por intermédio da salvação que eu posso me fazer ouvir a Deus. Eu só posso ouvir a voz de Deus e Ele me ouvir através de Jesus Cristo. Se não for por intermédio de Jesus, eu não posso experimentar a salvação. Não posso experimentar uma comunhão com Deus Pai. Queridos, é importante nós entendermos isso. E em cada tópico, com exceção de apenas um, eu quero fazer uma oração com você. Amém? Você está pronto? Então vamos lá. Nós vamos orar agora. E nesta oração, nós vamos estar falando sobre a salvação. Amém? Então, seja você salvo ou não,
nós vamos orar. E se você deseja fazer, abra sua boca e ore comigo. Amém? Então feche os seus olhos e declara assim: Senhor, eu recebo e me aproprio por completo da tua salvação, da salvação que Cristo conquistou para mim no Calvário. Eu recebo ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e como meu único Salvador. Eu recebo a minha libertação, que vem da salvação de Cristo Jesus. Estou salvo e liberto em nome de Jesus. Amém. Quantos oraram? Levanta a mão. Aleluia. É assim, irmãos. Vamos lá. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Que eu o adore somente. Diga, só o Senhor Deus eu devo adorar. Abra sua Bíblia em Mateus 4, versículo 10. Mateus 4, versículo 10. Esse texto é um texto que fala da visitação do diabo a Jesus Cristo. Versículo 10 diz: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Qual é a vontade de Deus para nós? Que nós somente o adoremos. Amados, a questão da adoração é uma coisa muito séria na Bíblia. Por quê? Porque é sério no coração do homem a disponibilidade, a tendência para a idolatria. E a palavra de Deus nos fala em toda a Bíblia. O Senhor, desde o início, o Senhor chama a atenção do povo para que o povo entenda que só Ele é Deus e ninguém mais. O Senhor, na palavra, Ele está sempre ensinando ou repreendendo ou instruindo o povo para que não tenham outro objeto de adoração, que não faça para eles nenhum objeto de adoração, mas que tenha somente a Deus como o Senhor para adorá-lo. Isso é tão verdadeiro que a palavra do Senhor nos mostra que no Decálogo, que são os 10 mandamentos dados a Moisés por Deus, lá no Monte Sinai, a questão da adoração a Deus e o não adorar outras coisas está no primeiro mandamento do Decálogo. O Senhor diz na sua palavra, falando com Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 2 e 3. E ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele destrincha, falando de imagens, de esculturas e etc. E aí ele vai abrindo o leque com relação a ter outro objeto de adoração. Mas o que eu quero destacar é a adoração que eu e você devemos dar tem que ser somente para Deus. Amém? É vontade de Deus que eu e você possamos dar adoração somente a Ele. Que nos livremos de tudo aquilo que nos amarra, que nos toma o coração, que ocupa lugar de prioridade na nossa vida. E por que Deus fala isso? Que somente a Ele devemos adorar?
Porque Deus é Deus de exclusividade, amém? Deus é Deus que quer receber prioridade. Ele é Deus exclusivo. E por que isso? Porque Ele é o único. A Bíblia diz que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E que não há outro Deus além do Senhor. E isso, a questão da adoração na Bíblia é tão séria que o próprio diabo foi tentar ao Filho de Deus. Satanás, no final da tentação, entre outras coisas que levou a Jesus Cristo, Satanás foi tentar Jesus para que Jesus o adorasse. O diabo o tempo todo fica tentando atrair adoração para si mesmo. E, meus irmãos, aí você diz, mas o diabo nunca apareceu para mim, para que eu possa adorá-lo. E aí eu vou dizer uma coisa para você, que você pode até ficar meio com o cabelo em pé. Mas todas as vezes que nós levamos a nossa adoração, tirando-a de Deus para alguma outra qualquer coisa, pode não ser um ídolo feito de mãos humanas, por mãos humanas, pode não ser uma imagem de escultura, mas pode ser um bem, um amor escuso, um bem material, uma pessoa da família, qualquer outra coisa que eu coloque no lugar de Deus é ídolo. E quando eu tiro a adoração a Deus para a adoração a outra qualquer coisa, na verdade, eu estou adorando a Satanás. Isso é muito sério. A vontade de Deus é que eu e você adoremos somente a Ele. O Senhor Jesus Cristo respondeu ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Somente a Ele prestarás culto. É somente ao Senhor. Amados, o Senhor deseja libertar a nossa vida dos ídolos do nosso coração. Dos ídolos que nos prende, daquilo que nós amamos tanto, mas amamos tanto, que não conseguimos largar por coisa alguma. Às vezes é uma dor do passado, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher, às vezes é um bem material, às vezes é uma riqueza, uma herança. O Senhor deseja que eu e você entendamos que a vontade de Deus para nós é que eu somente o adore. Amém, meu irmão? Somente adoremos ao Senhor. Deus é Deus de exclusividade. Deus quer receber exclusividade. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com nenhum outro. Amém, amados? Aí você vai dizer: pastora, mas nós estamos numa igreja evangélica que não tem ídolos na parede, que não tem imagens de escultura. Mas pode ter o ídolo do título eclesiástico, o ídolo do louvor maravilhoso, o ídolo da garganta de, como é que chama aquilo lá? De rouxinol. Ou o ídolo de ser da família A ou B, o ídolo de ter um curso de teologia nos Estados Unidos, o ídolo de tantas outras coisas. Amados, o Senhor nesta noite diz para mim e para você: é tempo de derrubar os ídolos da nossa vida, porque Ele quer ser o teu Senhor único. Amém, meus irmãos? E para
Para que isso? Para que a tua vida possa ir para frente, ela possa ser abençoada, não pode ser amarrada por uma ou outra coisa. O que deve arrebatar teu coração não é o teu sonho, não é o teu plano, não é a tua riqueza, não é o teu amor, não é a tua história passada, não é o teu título, mas é o Senhor dos Senhores que se assenta no trono, aleluia. Somente Ele é Senhor das nossas vidas. E a vontade de Deus para mim e para você é que nós o adoremos somente. E nós vamos fazer isso agora. E eu gostaria que você ficasse de pé. Fique de pé. Você vai estar fazendo uns exercícios hoje. Nós vamos estar fazendo umas orações aí, amém? Primeiro nós vamos orar pedindo perdão a Deus por toda idolatria na nossa vida, amém? E depois nós vamos estar colocando diante do Senhor que somente ao Senhor é que nós adoramos, amém? Vamos lá, fecha seus olhos, levanta suas mãos, você que pode, que não tem, como é que chama, bursite, artrite, artrose, né? Você que não caiu, não está com problema no braço, levanta os dois braços aí, vamos adorar o Senhor, amém? Se solte em nome de Jesus, levanta sua mão, diga assim: Senhor Deus, eu te adoro, eu quero declarar nesta noite, aqui como igreja, que o Senhor é o meu único Senhor, é o único Deus da minha vida, e é por isso que é a Ti somente que eu quero adorar. Senhor meu Deus, eu te peço perdão por todos os ídolos que eu levantei na minha vida, que estavam assentados no meu coração. Eu te peço perdão por todos eles. E eu te peço agora, em nome de Jesus, me ajuda a derrubá-los todos. Em nome de Jesus, eu derrubo na minha vida toda idolatria. Quer seja por coisas, por pessoas, por parentes, por amores, por ídolos de pedra, de bronze, ou de madeira, ou de papel, ou até mesmo por ídolos do meu coração. Senhor meu Deus, eu te peço perdão, e eu derrubo hoje todo ídolo na minha vida, e eu tomo posse da minha libertação, e com as minhas mãos levantadas, eu te adoro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor é o único Senhor, Salvador, o Todo-Poderoso, o Deus eterno, o meu Deus. Somente a Ti eu adoro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, amados, para mim e para você. Amém? Outra coisa que é vontade de Deus para a nossa vida está bem expressa no manual, que é a Bíblia. Que eu seja santo. Amém? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4. Vai com a tua Bíblia lá para o final, com as páginas. Capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Agora, 1 Pedro. Vai lá para o finalzinho da Bíblia. Pertinho do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 15 e versículo 16. Diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, meus amados? A vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida, para todo ser humano na terra, é que nós sejamos santos. E ao falar isso, né, acaba se tornando uma coisa até tipo uma sinfonia tão distante da realidade de hoje, uma música assim que tão difícil de se ouvir, está tão longe. Mas olha, amados, a palavra de Deus, esse manual que nós falamos no início, que expressa claramente qual é a vontade do fabricante, qual é a vontade do Criador, qual é a vontade de Deus. Esse manual, ele expressa claramente que o nosso Deus, ele é santo. E porque ele é santo, eu e você devemos ser santos. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que nós busquemos ser santos. E o apóstolo Pedro destrincha isso dizendo: em toda a vossa maneira de viver. Então não é só ser santo na igreja, quando eu entro aqui, pego a Bíblia, vou cantar louvores, vou ouvir a palavra. Não. Aqui é apenas um 0,000%, 1%. Sabe assim? Porque a santidade minha e sua, ela tem que ser manifesta, tem que ser desenvolvida lá na nossa casa, lá no nosso dia a dia. E a vontade de Deus para mim é isso, que eu seja santo. Por quê? Porque a vontade do Senhor, sendo que eu seja santo, é para que eu me pareça com Ele e, consequentemente, eu seja protegida. Amados, a questão da santidade é uma questão preciosa, porque ela não somente é uma ordem do Senhor, ela não é somente algo maravilhoso, espiritual, e algumas pessoas podem achar, a santidade é uma questão de capricho de Deus, é uma exigência de um Deus caprichoso. Não, meus amados. A santidade é uma questão indispensável para que eu tenha a minha vida abençoada, protegida e preservada. O pecado me lança no relento. O pecado me põe descoberto. O pecado me coloca num paredão de fuzilamento de demônios. O pecado torna a minha vida seca, infrutífera. O pecado, ele me escraviza, ele me enfeia. E não somente isso, ele vai me deteriorando até me matar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém? E eu preciso encarar a questão da santidade como algo muito sério. Alguns dizem assim, mas eu não consigo. E eu não consigo. E eu já tenho ensinado isso aqui, o pastor também. Você não consegue, mas o Espírito Santo que está em você te dá forças e poder para isso. Amém? É uma questão de escolha. Primeiro eu conheço o manual. O manual do Criador diz que o objeto fabricado precisa viver em santidade. Para quê? Para que funcione bem. Para que esse objeto possa ter luz, para que esse objeto possa ter bênçãos, para que esse objeto fique protegido, seja preservado.
É importante que eu e você leve a sério esta vontade de Deus. E na questão da escolha, em vez de eu escolher o caminho dos atalhos pecaminosos, eu vou escolher o caminho da retidão. Porque a Bíblia diz: Deus não nega bem algum aos que andam em retidão. Amém? Por isso que muitas das vezes, meus amados, nós estamos aí churumingando o leite derramado, ou furiosos com relação a alguma coisa que não aconteceu. Estamos atribuindo a Deus porque Ele não abriu essa porta, porque Ele não faz isso, porque Ele não liberta isso, porque Ele não faz aquilo ou aquilo outro. E desconhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós colocamos também, que é uma outra coisa que eu quero desmistificar aqui, nós colocamos todos os pecados somente na linha dos pecados imorais. Não. Não é só problemas morais que são pecados. Há pecados silenciosos que não estão na linha moral e que nos afastam de Deus e que retêm as nossas bênçãos e, o pior, nos impede de sermos usados por Deus com plena liberdade. É o orgulho. Eu posso isso, eu posso aquilo, não falei para ninguém, mas está aqui dentro. Eu não preciso ouvir esta palavra porque eu já conheço. Eu não preciso ouvir estas coisas porque, afinal de contas, eu tenho 400 anos de igreja. Sabe essas coisas? Deus, Ele gosta muito de mim. Porque, afinal de contas, eu faço tudo direitinho para Ele. Eu sou perfeitinho, perfeitinha para Ele. Eu nasci numa família top, espiritual. Orgulho. Eu não dou a mão à palmatória porque eu nunca erro. Eu não volto atrás e não peço perdão porque eu não errei. Orgulho. O Senhor nesta noite diz para você, meu irmão, minha irmã, a vontade dEle para a tua vida é que você seja santo, santa. E tudo que fere a santidade de Deus polui a nossa comunhão com Ele. E, consequentemente, nos tira a proteção. A nossa vida não é preservada. Não interessa os anos de igreja, não interessa o título de pastor, pastora, líder, não interessa. O Senhor deseja que eu e você conheçamos a vontade dEle para a nossa vida. Entende? Para a tua vida. E a vontade dEle é que você seja santo. E não é santo porque não comete os pecados de prostituição, de adultério, de lascívia. Não. É santidade em tudo, meu irmão. O apóstolo Pedro declarou: em toda a vossa maneira de viver. É no relacionamento com o meu esposo. É no relacionamento com a esposa. É no relacionamento com os filhos. É no relacionamento na igreja. É no relacionamento com Deus. Quando nós colocamos a nossa vontade, o nosso ego na frente, nós já estamos pecando. E a santidade está longe. Não existe meio santo, viu, irmão? Ou é santo ou não é santo. Eu sou meio. Então coloque-se diante do fabricante e diga: Senhor, eu estou aprendendo pelo teu manual que tu és Deus santo e que a tua vontade para que eu funcione bem
é que eu seja santo também. Quantos problemas de relacionamento na casa, na família, não tem outra razão senão o pecado do orgulho, o pecado da língua ferina. Não é prostituição, não está na imoralidade, mas está em outros pecados que a Bíblia diz: não haja gritaria entre vós, que você não difame a seu irmão, que você perdoe seu irmão, que você abençoe o outro, que você vive em paz com o outro. Esta é a vontade de Deus. Quantos estão comigo? Digam amém. Amados, eu não vou pedir para fazermos oração aqui, porque pode ser muito comprida essa, né? Então a gente deixa para você fazer lá na sua casa, com todo segredo, amém? Aí você se ajoelha, aí você lava seu coração diante do Senhor e diga: Senhor, eu te peço perdão por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por me achar tão. E peça para o Senhor andar em santidade, amém? Quarta coisa, que é a vontade do Senhor, que eu tenha saúde, diga aleluia. Eu vou receber hoje a minha cura, para a glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus 8, versículo 17. Todos já acharam, amém? Olha o que diz lá. Mateus 8, versículo 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Queridos, a vontade de Deus é que eu tenha saúde. A vontade de Deus é que eu seja curada, curado. Esta é a vontade de Deus, está aí expresso na palavra do Senhor que eu li. E esse texto transcrito aqui em Mateus é o texto do profeta Isaías, lá de 53, capítulo 53 de Isaías, versículo 4, versículo 5. Que diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então é importante que eu e você entenda que Cristo já fez tudo lá no Calvário. A salvação também me abre a porta da cura. Muitas pessoas acreditam que Deus é poderoso através de Cristo para salvar, mas não acreditam que Deus quer que eles fiquem curados. Há algumas pessoas que dizem assim: eu preciso perguntar se é vontade de Deus. Desculpem, se é vontade de Deus que eu seja curado, que eu seja curada. Aí eu faço você refletir um pouquinho agora. Pensem bem. Como que Deus não quer que sejamos curados quando Ele sacrificou o Filho dele para nos trazer cura, para nos sarar de toda enfermidade? Como que Ele não quer que nós sejamos curados? Se Ele já sacrificou o Filho dele para que eu e você fôssemos curados. Não tem nem lógica. Mas pastora, se é vontade de Deus que eu seja curado e curada, por que eu não fico curado? Existe um problema na questão fé para a cura. Nós temos facilidade, vamos colocar essa facilidade entre aspas, para crermos na salvação. Porque a salvação, ela não é vista. Não precisa ser vista, é uma questão somente espiritual. Levanta sua mão, você vai ser salvo. Confessa Jesus como Senhor e Salvador. Espírito Santo entra na minha vida, pá, acabou, não tem manifestação. Mas para a cura, tem manifestação no físico. E por causa de nós esperarmos a manifestação no físico, por causa de nós querermos ver a manifestação no físico, a nossa fé acaba diminuindo, titubeando, e nós não exercemos fé para sermos curados.
Mas através da palavra de Deus, diga aleluia. Eu recebo hoje, pela palavra de Deus, a verdade de que Cristo já foi ao Calvário para curar a minha vida, o meu corpo, de toda enfermidade. Amados, Jesus já foi ao Calvário, está escrito, pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós já fomos sarados. Então nós vamos tomar posse, quando eu disse para os irmãos, vamos falar sobre a salvação e exercermos fé. Nos apropriarmos da salvação completa, que envolve libertação, que envolve mudança de história, que envolve cura para o nosso corpo. Amém, meu irmão? Nós vamos tomar posse disso. A palavra do Senhor nos mostra que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que fiquemos curados. Então eu não vou dizer, na hora que eu vou orar pela doença, eu não vou dizer, se é da vontade de Deus que essa dor vai embora, então vá. A doença é o resultado do pecado na terra, meus amados. A Bíblia diz que desde o dia que Adão pecou, entrou na humanidade toda sorte de dores e enfermidades. Mas a Bíblia diz que o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, ele foi ao Calvário e através da sua morte, através do seu sacrifício, a Bíblia diz que ele resgatou o que o outro Adão havia perdido. E uma destas coisas é a nossa saúde. Aleluia. Diga, eu tenho saúde, porque Jesus Cristo já me curou. Agora vamos orar. Amém? Toma posse, meu irmão. Se você aqui vai orar por alguém que ficou em casa, você depois cita o nome desta pessoa durante essa oração. Amém? Então vamos lá, fecha seus olhos, nós vamos orar agora por cura. E em nome de Jesus, o Espírito do Senhor que cura, que sara, vai tocar na sua vida, amém? Diga assim, eu te agradeço, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque através deste sacrifício, eu recebi a minha cura. A cura para todas as doenças e enfermidades. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu me aproprio dessa vitória e eu rejeito, eu expulso, eu mando embora, em nome de Jesus, toda enfermidade no meu corpo. Cita a enfermidade aí. E se está na vida de alguém que ficou em casa, você cita o nome dessa pessoa e diga, eu me aproprio da cura, e que agora, em nome de Jesus, esta pessoa lá na minha casa, ela receba a cura de Jesus Cristo. Vai falando, vai citando, vai citando. Agora vem comigo e diga, bastante firmeza e fé. Diga, enfermidade, dores, doenças de todo tipo, eu te ordeno, eu te mando embora. Em nome de Jesus, eu ordeno a você agora, saia do meu corpo. Para agora as tuas manifestações sobre o meu corpo, porque eu recebo agora a cura total e completa destas enfermidades, em nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo,
lá no Calvário. Estou curado. Estou sarado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, tome posse. O espírito de cura está neste lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai citando o nome de pessoas. Diga: Deus, visita lá em casa fulano e cicrano. Vai citando. Oh, aleluia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor me fala até de ouvido, Deus está abrindo ouvido, oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Nós tomamos posse, Jesus. Nós tomamos posse, Jesus. Isso é salvação. Isso é a tua salvação. Isso é a tua salvação, Senhor. Ela é completa. Aleluia. 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 Recebe cura, meu irmão. Recebe cura. Todo tumor desaparece agora. Labaxa, lamassuria, labás. Ori calabaxer, inflamação vai saindo agora, labaxaralabaias, em nome de Jesus Cristo, oh labassuri calamaias, oh aleluia, Espírito Santo de Deus, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, todo peso diabólico que sai da cabeça, desce para a coluna inteira. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai doença, sai espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ori alamaia suricanta alamaxererebecaias. Santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Senhor, essa doença que faz a pessoa ficar tontinha. Volta e meia está tonta, oh Senhor, oh, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, sai deste corpo agora, em nome de Jesus, essas taxas no sangue, tudo maluca, vai saindo agora, toda deformidade, todo desequilíbrio, em nome de Jesus Cristo. Ouri calamaxalamassuria, Deus Todo-Poderoso, aleluias, grande é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, continua visitando, Espírito Santo, continue curando nesta noite, continue libertando nesta noite, Senhor, continue, nós tomamos posse, nós nos apropriamos da cura que Jesus Cristo nos conquistou no Calvário, aleluia, 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 oh glória a Deus, oh, aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero falar sobre duas coisinhas ainda com você. Você está comigo? Amém? A outra coisa da vontade do Senhor é que eu seja grato. E a outra é que eu aceite e viva os maravilhosos planos de Deus. Da gratidão, eu quero que você abra e leia comigo 1 Tessalonicenses, mesmo que você não consiga abrir aí, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. 1 Tessalonicenses 5,18. E diz assim, porque nós não vamos fazer a oração da corrente, só da campanha, porque a gente já está orando aqui de uma forma bem específica.
1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha, esta é a vontade de Deus, que nós sejamos gratos, sejamos agradecidos, que vivamos uma vida de gratidão em todas as circunstâncias. E eu quero só estar explicando isso com relação ao perigo de não ser grato. Quando uma pessoa não é grata, ela não fica só não sendo grata. Ela não é grata e ela é murmuradora. Ela é linguaruda. Ela difama as coisas. Nas circunstâncias, ela está sempre falando mal. Todas as vezes que eu praguejo, murmuro, reclamo, eu estou ofendendo a Deus. Por isso, a falta de gratidão é um negócio muito grave, que mexe no coração de Deus. Por isso, Deus abomina toda falta de gratidão, porque ela gera murmuração. Eu fico praguejando, eu fico amaldiçoando a minha bênção. Eu fico amaldiçoando aquilo que era bom. Isso é tão sério que a Bíblia diz que o povo de Israel morreu no deserto porque murmurava. A murmuração, ela amaldiçoa as bênçãos. A murmuração atrai demônios. A murmuração, ela é um negócio que é um protesto de rebeldia. A Bíblia sinaliza, é vista na Bíblia como protesto da rebeldia, é vista como egoísmo, é vista como ingratidão, é vista como difamação. Por isso, a vontade de Deus para a minha vida e a sua é que eu e você sejamos gratos por tudo. Amém, meus amados? Mesmo nas circunstâncias ruins, se você não consegue dizer muito obrigado, fecha a boca, mas não fale nada. Procure exercitar em agradecer por tudo. Eu te dou graças, Senhor, pela vida que estou vivendo, pelo que eu tenho para comer, pelo que eu tenho para vestir. Mas eu estou direto no médico, eu te agradeço, Senhor, porque ainda estou indo ao médico. Porque muitos não conseguem nem ir ao médico, eles morrem antes. Então agradeça a Deus. Senhor, eu não aguento esse marido, esse filho, essa casa. Agradeça a Deus, porque muitos não têm. Então louve ao Senhor e agradeça. E a outra coisa, Deus quer que você tenha seu sonho, o seu plano realizado. Amém? O Senhor não é roubador de sonho, não é frustrador de sonho, não. Deus deseja te dar o sonho. A Bíblia diz que, lá em Jeremias 29:11, que é vontade de Deus que você tenha coisas boas. Vontade de Deus são coisas de paz e não de mal, diz Jeremias, para vos dar o fim que desejais. Amém? É isso que Deus diz em sua palavra. Então Deus tem planos e sonhos para você. É vontade de Deus te fazer sonhar. E é vontade de Deus fazer você viver os sonhos. Diga: eu recebo a realização de todos os sonhos e planos de Deus para a minha vida e a minha família. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé, meus irmãos. Nós vamos orar encerrando.